Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma aula prática. A gente vai ver algumas lâminas e pranchas, tá certo? Relacionado com esse assunto de síntese e secreção celular, né? Então a gente viu lá nos vídeos, na aula teórica, retículo endoplasmático e Golgi. Aqui a gente está vendo um corte de pâncreas. Qual é a função do pâncreas? O pâncreas é uma glândula mista. Ela tem uma parte tanto endócrina, que secreta hormônios, e uma parte exócrina, que secreta enzimas digestivas. Aqui nessa imagem não pegou a parte endócrina, não. Todas essas estruturas coradas aí são parte exócrina, glândula exócrina, que secreta enzimas digestivas, tá? Aqui a gente tá vendo essas estruturinhas aqui, ó, que parecem redondinhas, vendo? São o que a gente chama de ácinos pancreáticos. Tá? Como que é a estrutura desses ácinos? O que são esses ácinos? Que tem um monte aí predominando aqui no parênquima, né, na estrutura do pâncreas. Aqui a gente está vendo um ácino bem delimitado. Um ácino é uma estrutura cujas células produzem as enzimas, né, que são proteínas. Como que é a estrutura desse ácino? No corte transversal, a gente vê ele redondinho assim, mas ele, na verdade, tem a forma de como se fosse um saquinho, tá certo? Então, ele é como se fosse um saquinho, um saco com uma abertura, que seria um ducto, o canal por onde essa secreção aqui vai ser lançada. E todos esses ácinos aqui têm um ducto, tá? E vão confluindo, né, se unindo uns com os outros até formar ductos cada vez mais calibrosos e no final vai desembocar num ducto principal lá no duodeno. Mas aquelas enzimas vão ser produzidas em nível de células dos ácinos pancreáticos. Então aqui, pessoal, a gente está observando, né, que o ácido ele é redondinho, esse aqui está bem perfeito. E ele tem a região mais escura na periferia e clara no centro. Nessa região da periferia dessa estrutura arredondada, que é o ácino, a gente vê que é onde estão também os núcleos das células. Tá vendo aqui? Essas bolinhas aqui são os núcleos. E aqui a gente está vendo a célula, mas a gente não vê muito bem o limite dessa célula. Aqui foi feita uma coloração que chama hematoxilina floxina. E o que ela está marcando aqui? Na parte mais corada aqui, pessoal, em volta do núcleo, é a região onde se acumula o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque é no retículo rugoso que são produzidas as proteínas, as enzimas. Então, ele tem muito retículo rugoso. Então, a região onde ele está ficou mais corada e ela fica nessa região em volta do núcleo. Então, esse é o objetivo dessa técnica que foi usada aqui, evidenciar o retículo endoplasmático rugoso. O conjunto do retículo endoplasmático rugoso que tem por toda a célula também pode ser chamado de ergastoplasma, tá? E como que a gente vai conseguir compreender a estrutura dessa estrutura aqui, a estrutura desse ácido aqui, das células dele? Porque elas são células que têm uma forma piramidal, né? Que é a região da base é onde está o retículo, se concentra o retículo e o núcleo. A região do ápice é onde estão armazenados os grânulos de secreção que vão sofrer exocitose quando houver um estímulo específico aí nesse órgão. Então, pessoal, a gente vai ter que observar na microscopia eletrônica para compreender como que é a estrutura dessas células. Então, aqui a gente tem um desenho, tá vendo? De uma célula de um ácido pancreático. Voltando lá, ó. Opa. Ó, aqui, por exemplo, ó, seria uma célula, ela tem um aspecto piramidal, tá vendo? Só que eu não consigo ver muito bem os limites das células, né? Lembra que a membrana não é visível no microscópio, a gente só vê os limites por causa do corante. Mas aquela célula, ela tem esse aspecto, olha, a forma piramidal, na base dessa pirâmide se concentra o retículo endoplasmático rugoso em grande quantidade e o núcleo, né? Aqui a gente também observa as mitocôndrias. O complexo de Golgi vai estar nessa região aqui intermediária,
né, entre o núcleo e o ápice dessa célula piramidal. Então, o Golgi se concentra nesta região. Se você for observar lá de novo, lá no slide anterior, não tem, né? O Golgi estaria nessa região aqui, mas ele não está marcado porque a coloração não foi feita para evidenciar Golgi. E aquela região mais clara, que aparece ali no ácido, é a região do ápice dessa célula piramidal. Ela está cheia de grânulos de secreção, que aqui na microscopia eletrônica aparecem elétron densos. Olha aqui, agora aqui do lado, ó, na 52, é uma foto. Então, a imagem 51 é o desenho, e a 52 é a foto a partir da qual foi feito o desenho. Então, aqui a gente está vendo várias características que são típicas de uma célula especializada em síntese de proteínas para exportação. Essa célula piramidal do pâncreas é um grande exemplo de célula que faz exportação de proteínas. Olha como que se arranja a localização dos componentes. O núcleo na base. Em volta dele, muito retículo endoplasmático rugoso. Bastante, né? E o Golgi? A proteína vai ser produzida no retículo, né, gente? Retículo rugoso. Daí ela vai para o Golgi. Aqui a gente tem vários conjuntos de Golgi, ó. Um aqui, outro aqui, setinhas apontando. Lá no Golgi, essas proteínas, essas enzimas, vão ser processadas. E depois elas vão ficar armazenadas dentro desses grânulos, né? Onde vai sofrer uma condensação e uma concentração do seu conteúdo. E esses grânulos são elétron densos. Quer dizer, na microscopia eletrônica de transmissão, eles desviam o feixe de elétrons, porque o metal pesado da preparação dessa amostra desvia os elétrons no microscópio eletrônico. E aqui está o lúmen do ácido. O que é o lúmen do ácido? É a cavidade daquele ácido, que é aquela estruturinha que eu acabei de falar, que parece uma bolsinha, um saquinho redondo, né? E aí todas as células que forram essa pequena bolsinha, que é o ácido, tem esse aspecto aí de célula piramidal. E aí o ápice dessas pirâmides está voltado para o centro, e é ali que vai ser jogada a secreção, quando houver um estímulo. Outra característica importante que essa célula tem aqui, pessoal, a gente ainda não falou sobre o núcleo, mas olha só. Um núcleo bem grande, com a cromatina bem dispersa, então ele é clarinho, tá vendo? E o nucleolo muito desenvolvido. Isso é típico de uma célula que tem alta síntese de proteína. Por quê? Porque o nucleolo é o local de síntese de subunidades dos ribossomos. Então tem que ter muito ribossomo nesses retículos aqui, né? Para sintetizar tanta proteína. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Tá certo? Bom, aí a legendinha, né? Para vocês verem, ó. As células que sintetizam proteínas segregam as proteínas, ou seja, separa elas lá no retículo endoplasmático rugoso, processam no Golgi e acumulam nos grânulos para depois exportar por exocitose, vai lançar para fora da célula, né, por exocitose. Então, essa é uma célula típica produtora de proteína. Aqui a gente tem outros dois tipos de célula. Observa bem. Essa célula aqui do número 54, uma célula que também tem um núcleo igual àquela anterior que a gente falou, do mesmo estilo. Um nucleolo bem desenvolvido e bastante região de cromatina frouxa. Muito retículo endoplasmático rugoso, muito mesmo. Já essa outra aqui, ela não tem, o nucleolo não pegou no corte, tá? Pegou só um pedacinho dele aqui. Mas ela também tem muita cromatina descondensada predominando. E tem muito ribossomo, tá vendo? Esse monte de pontinhos aqui, ribossomos. Então, as duas células são células que produzem proteína também. Só que em vez daquela, como se disse, como aquela primeira, que produzia proteína, armazenava e secretava sob estímulo, essas daqui vão ter uma maneira diferente de produzir as proteínas. A utilização, o destino dessa proteína é diferente. Então, aqui nessa imagem aqui do lado, na número 54, é um plasmócito. O plasmócito é uma célula que resulta da
diferenciação do linfócito B, que é uma célula de defesa do organismo. Quando chega um agente estranho, tem vários tipos de resposta imunológica, essa é apenas uma delas e muito importante. A resposta imune humoral, que a gente diz, é aquela que resulta na produção de anticorpos, tá certo? Então, aqui a gente está vendo uma célula produtora de anticorpos. O linfócito B, quando estimulado por um agente estranho, ele se diferencia, se multiplica e ele passa a ser chamado de plasmócito. Né? Ele se multiplica, se diferencia e passa a ser chamado de plasmócito. E ele adquire essa conformação. E a gente observa a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Tem Golgi? Tem, mas não pegou no corte. Obviamente que ele tem Golgi, claro, porque essa proteína que ele produz é produzida no retículo e é embalada e é secretada imediatamente. Então aqui você não vai encontrar grânulos acumulando secreção, porque é uma secreção constitutiva, aquilo que nós falamos, né, sobre tráfego de vesículas e tipos de secreção e tal. Aqui não vai ter essas vesículas armazenando por algum tempo. Ela já produz, essa célula produz a sua secreção e já lança para o meio externo. Tá? Então é um tipo de proteína que é secretada sem acumular. Já essa da número 55 aqui é uma célula que ela produz a proteína nos ribossomos livres, ela não tem retículo endoplasmático desenvolvido. Tem um pedacinho de retículo aqui embaixo, ó. Tem alguns pedacinhos de retículo, ele é pouco desenvolvido. Por quê? Porque ele tem muitos ribossomos livres. A proteína que ele produz, ela é para uso da própria célula, vai ser utilizada logo ali no citoplasma. Ela não vai secretar, ela não vai acumular. Isso aqui geralmente ocorre em células que são muito jovens, como por exemplo precursores da linhagem sanguínea, né, eritroblastos e coisas assim, células desse tipo. Então ela vai produzir as proteínas para uso da própria célula. Então ela não precisa ter retículos envolvidos, nem um Golgi muito desenvolvido. Tá certo? Então é importante vocês conseguirem olhar para uma célula e avaliar, de acordo com as características morfológicas dela, você consegue deduzir mais ou menos qual é a função daquela célula. Tá certo? E o retículo endoplasmático liso, pessoal, a gente falou sobre as funções dele, né? E ele é bem desenvolvido nas células que produzem hormônios que derivam de colesterol, que é um lipídio, né? Os hormônios esteroides são derivados do colesterol e têm origem, então, lipídica. Então, as células que produzem muito lipídio vai ter que ter um retículo liso bem desenvolvido, porque essa é uma das funções do retículo liso, tá certo? E a gente citou como exemplo os hormônios sexuais, nos ovários e nos testículos, são de origem lipídica, e os hormônios da região do córtex da glândula adrenal também. Aqui, pessoal, nessa imagem, eu fiz até uma legenda aqui, ó, onde tem as setas vermelhas, é onde está mostrando o retículo endoplasmático liso. A gente falou lá na aula teórica que retículo liso, diferente do retículo rugoso, ele tem as suas membranas com aspecto de túbulos, pequenos túbulos. Já o retículo rugoso, que a gente está mostrando aqui, circulado em amarelo, a região onde ele está, são como se fossem os sacos achatados paralelos uns aos outros e com os ribossomos aderidos na superfície deles. Está bem claro aqui nesse aqui, ó. Amarelo, dentro do amarelo aqui. Aqui a gente está observando, então, o retículo liso, ele está por todo o citoplasma aqui, ó, dessa célula, todos esses tubinhos, esses né, que parecem umas bolinhas, uns tubinhos, são cortes transversais e longitudinais de retículo liso. E aqui desse lado aqui também, ó, dá pra ver bem, ó. Tudo isso aqui é retículo liso. Então ele é abundante dentro dessas células. E o que mais que a gente tem aqui? As mitocôndrias, tá vendo a mitocôndria aqui bem delimitada pela membrana dupla? Outra mitocôndria aqui, outras menores aqui. Tudo isso aqui é mitocôndria, olha, que eu não marquei setinha com todas não, mas essas setas azuis são as mitocôndrias. Mas por que essas mitocôndrias estão com esse monte de vesículas dentro dela? Meu Deus. Isso aí, pessoal, não é vesícula. Isso daí são cortes transversais das cristas dessas mitocôndrias, que em vez de ter aquele aspecto de prateleiras, que a gente está acostumado a ver nas imagens de mitocôndria mais comuns,
As cristas delas são tubulares. Então no corte aparece com esse cortezinho assim, ó, aparece redondinho. Imagina um tubinho cortado transversalmente. Então as cristas dessas mitocôndrias são tubulares. Você vê que acompanha a forma da organela mais abundante da célula. Não é interessante isso? Então, é uma característica morfológica de células produtoras de lipídio, ter as membranas, as cristas das mitocôndrias desse jeito. E o que mais que a gente vê aqui nessa imagem, com a seta verde, essa estrutura aqui, ó, que tem um aspecto esquisito, né? Parece um monte de bolhas brancas no meio de uma estrutura escura. Isso aqui são os corpos residuais. A gente falou sobre eles quando a gente falou de fagocitose. Lembra que eu falei para vocês que tudo que não é digerido dentro da célula permanece na forma de um corpo residual? Então, é porque fica lá dentro da célula e ela sobrevive com aquilo ali, o resto da digestão. Entendeu? Então, aqui a gente tem também, porque no retículo liso, às vezes, retículo liso não, nas células ocorre processo de endocitose, né? E aí os restos ficam ali na célula, tá certo? Então, vocês analisem bem essas imagens depois e com calma. E aqui a gente tem uma lâmina do corte de um órgão do sistema reprodutor masculino chamado epidídimo. Aqui foi feita uma impregnação pela prata. O uso desse metal na microscopia de luz, né, a microscopia comum, no caso dessas células aqui, está marcando o Golgi. O Golgi fica marcadinho pela prata, fica pretinho o lugar onde ele está. Ele usou também um corante chamado verde luz, que é para dar um fundo, né? Sim, ficar um contraste, para corar um pouco melhor as células. Mas o que acontece nesse órgão? O que esse epidídimo? O que é epidídimo, gente? Bom, esse aqui só para vocês terem uma noção. O epidídimo é um órgão anexo ao testículo. Então, você tem o testículo, né? E anexo a ele tem um órgão chamado epidídimo. Ele é compridinho, envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo firme, que protege ele. O testículo também tem a sua cápsula e o epidídimo está anexo. Então, os espermatozoides são sintetizados, são produzidos pelas células que tem lá no testículo, e aí eles saem do testículo, né? E aí eles vão passar por esse ducto que tem dentro do epidídimo, que é o ducto epididimário. Então, ali dentro do epidídimo, o ducto epididimário ele é muito longo, mas ele fica muito enoveladinho ali dentro, muito enoveladinho ali, para ele caber ali dentro. Então, os espermatozoides vão passando por ali, e ali é que ele vai sofrendo um processo de maturação, vai recebendo alguns fluidos, nutrientes e tal. Aí depois, quando ocorrer a ejaculação, eles saem, recebem conteúdos de outras glândulas do aparelho reprodutor masculino para formar o sêmen, tá? Então, no epidídimo vai ocorrer a maturação dos espermatozoides, eles vão ficar prontos para serem capazes de fazer a fertilização do ovócito, tá certo? Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo um corte de epidídimo. E o que tem lá dentro, sim, parecendo esses cortezinhos arredondados aí? É o ducto epididimário. Imagina um único ducto, todo enovelado. Quando você faz um corte, você vai ver vários pedacinhos do mesmo ducto no corte transversal, entendeu? E o que é isso que está em volta aqui, preto? O que é isso? Isso aqui, pessoal, são componentes do tecido conjuntivo que dão sustentação ao ducto epididimário lá dentro do epidídimo. E aqui a gente vê que algumas coisas também se coraram pelo corante, né? Ficaram pretinho também, que são algumas fibras do tecido conjuntivo, tá? Então tem umas fibras do conjuntivo que também têm afinidade pela prata, e por isso elas também ficaram coradas. Mas o objetivo desta coloração não é evidenciar isso que está aqui do lado de fora, e sim o que está dentro das células, tá certo? Que é o Golgi. Ai, meu Deus, coronavírus, não. Então, né, gente? Ai, meu Deus.
Aqui a gente está vendo as células, o citoplasma está esverdeado pelo verde luz. Mas o que evidencia aqui? Esse pretinho aqui dentro da célula, tá vendo? Esses pretinhos aqui dentro da célula é onde está o Golgi. Então, ele tem grande quantidade de Golgi acumulada ali. Ah, não, gente. Então, por que tem tanto Golgi dentro do epidídimo? Nas células do ducto epididimário, aliás. Porque ocorre muita secreção, né, de várias substâncias para os espermatozoides, para ajudar a manter a viabilidade deles, nutrição deles, etc. Então, é uma característica dessas células que formam aqui esse ducto, tá? Tem bastante Golgi. Então, a gente está vendo aqui vários cortes desse ducto, né? E o Golgi está bem aqui, ó, pretinho. E o que tem dentro aqui? Os espermatozoides. Vamos ver se tem mais um aumento. Olha só, pessoal, aqui tem os espermatozoides, olha só. Dentro do ducto epididimário. As células que formam o epitélio de revestimento do ducto epididimário. O Golgi está parecendo um enovelamento preto aqui no meio. Então, se você fosse pensar, onde que está o núcleo dessa célula, pessoal? Não está corado o núcleo. Mas aqui a gente vê aqui, ó, o contorno como se fosse um fantasma do núcleo. Então, os núcleos estariam aqui, ó, nessa região. Mas não está corado, ó. Mas eu vejo ele aqui, arredondado. Mas não está corado para evidenciar o núcleo. Ele está corado para evidenciar... o Golgi. Ficou claro isso aqui? Esse pretinho aqui que é o Golgi. E aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem uns prolongamentos aqui na superfície de membrana? Isso aqui a gente chama de estereocílios. Estereocílios são estruturas semelhantes a microvilosidades. Lembra das microvilosidades? Se não lembra, vai lá pegar a aula que foi dada e vai lembrar. Função de quê? Aumento da superfície. Porque aqui, pessoal, além de ter secreção, por isso que ele tem o Golgi desenvolvido, também tem absorção, sabia? Se não houver a ejaculação, ocorre a reabsorção desses espermatozoides do fluido que está aqui dentro. Para onde vocês acham que vão os espermatozoides se não houver ejaculação? É reabsorvido. Entendeu? Por quê? Porque vai vir uma nova onda de espermatozoides, porque o testículo, ele produz os espermatozoides em ondas, né? A cada um certo número de dias, novos espermatozoides estão sendo produzidos e vão aí para o epidídimo. Então vai liberar espaço para vir mais. Se não teve ejaculação, vai ter que liberar espaço de alguma forma, vai absorver. Então, os estereocílios têm essa função de aumentar a superfície de contato para que haja absorção. Tá certo? Então, é isso aí que a gente tinha que ver. Essa técnica de impregnação pela prata evidenciando o Golgi. Esse é o objetivo. E aqui a gente está vendo uma imagem do microscopia eletrônica de transmissão, um corte do Golgi. A gente falou lá na aula teórica. O Golgi ele tem uma região que é mais convexa e outra que é mais côncava, mas nem sempre ele aparece assim, às vezes ele está até meio plano. E ele tem uma região que claramente a gente observa que tem umas vesículas grandes e do outro lado umas vesículas pequenas, às vezes até imperceptíveis. Essa região aqui, pessoal, das vesículas pequenas, ó, é a face cis do Golgi, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de rede cis, aí tem todas essas estruturas aqui, e no final, do outro lado, né, as vesículas grandes estão na face trans do Golgi. A face cis, então, ela está voltada para o retículo, ela está recebendo as vesículas do retículo com as proteínas que vão ser processadas aqui no Golgi, e a face trans está voltada para a membrana. Então, aqui, ó, dependendo de qual o destino dessas proteínas que vão estar aqui dentro, né, ela pode ser uma proteína de membrana, vai lá para a membrana, pode ser um lisossomo, ele vai ficar por ali, e pode ser também para exportação, como aquelas que a gente viu lá na célula do pâncreas, no ácido. E fica acumulada as vesículas até o momento em que tem um estímulo para ela secretar. Tá certo? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês.
Vocês viram hoje aqui uma lâmina e algumas pranchas, tá certo? E isso futuramente será cobrado. Até breve, até muito, muito breve. O corona me pegou aqui.